Bom, primeiro eu quero agradecer a todos os que estão acompanhando ao vivo ou que vão assistir depois. Mais um tema que eu acho que é importante na formação do acadêmico de direito. Na verdade, não seria tema só para o acadêmico de direito, seria para todo mundo, para quebrar as questões de pré-conceitos. E eu trabalho isso nos temas tanto de penal quanto processo penal. Eu sempre trago esses temas para podermos discutir em sala de aula, como falamos semana passada do racismo, agora vamos falar sobre a LGBTfobia e assim por diante. Violência doméstica também nós vamos trabalhar, vamos apresentar isso daí na próxima semana e trazer esses temas que são temas que, infelizmente, eu tenho que debater em 2020, século XXI, eu tenho que estar discutindo sobre questões básicas de respeito ao ser humano, mas eu tenho que trazer, infelizmente, o volume, o crime, a quantidade de crime, de violações de direitos em pleno século XXI é enorme. Então não tem como refutar e não deixar de abordar esses temas, e eu não deixo de fazer isso em sala de aula, e por aqui também eu não vou deixar de fazer. Acho que é uma forma da gente dividir, multiplicar conhecimento, certo? Agradeço aos dois participantes que estão aqui. Deixa eu apresentar os dois participantes. Cássio, um querido amigo, já conheço acho que quase uma década, Cassim, quase uma década conheço o Cássio. Uma década. Uma década já de 2010. Bom, o Cássio é jornalista, o Cássio Rodrigues é jornalista, é militante LGBTI+, diretor de Educação em Direitos Humanos da Secretaria Municipal de Direitos Humanos da Cidadania de São Paulo. E já conheci participei de vários eventos com o Cassinho, participo de um programa de educação voltado na área da saúde pela Prefeitura de São Paulo, junto com a Câmara. É um baita de um parceiro. E quando eu fiz a proposta do tema para o Cassinho para discutir, ele falou assim, bom, tem a Fê que pode também discutir isso, a Fê Maidel, que é uma psicóloga, comunicadora, artista plástica, ativista trans, diretora de empregabilidade e qualidade da Câmara do Comércio LGBT, conselheira no Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres e presidente municipal da diversidade na Cidadania 23. Eu agradeço os dois pela participação, agradeço o convite, a programação de uma semana toda, mais de uma semana vocês estão se programando para a gente poder debater esse tema aqui. E avisei logo de início, eu falei assim, o objetivo é trazer esses temas para ser palatável, para que o leigo consiga entender. E os dois são extremamente didáticos, eu acho que poderia ser escolher pessoas melhores aqui para trazer e explicar esses temas todos aqui para a gente, que nós vamos discutir hoje. Bom, no dia 17 agora passado, no dia 17 de maio, comemoramos o Dia Internacional contra a Homofobia, numa referência à data em que o termo homossexualismo passou a ser desconsiderado. E a homossexualidade foi excluída da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, a CID, pela Organização Mundial da Saúde, no dia 17 de maio de 90. Aqui no Brasil, na data, foi incluída no calendário oficial do país em 2010, através do Decreto Federal, no dia 4 de junho do mesmo ano, instituiu o Dia Nacional do Combate à Homofobia. No estado de São Paulo, também oficializou a data, através da promulgação da Lei 14.462, de 2011, que instituiu o Dia de Luta contra a Homofobia. Mas do que se trata esses termos, ou LGBTfobia, o que vem a ser? Para iniciar, eu vou pedir para o Cassinho. Cassinho, o que é o LGBT? A gente ouve tantas siglas. Explica um pouco para a gente o que é o LGBT. Bom, primeiro, boa tarde, Douglas, boa tarde, Fê, boa tarde para todas e todos que estão aqui com a gente. É importante a gente trazer esse tema ao debate, mesmo ainda estando já em 2020, ainda tem muito desconhecimento, né, muita falta de informação, e acho que isso acaba gerando preconceito. Então, quando a gente fala sobre LGBT, na verdade,
é uma sigla que representa uma parcela da população. Hoje nós usamos a sigla LGBT, né, já teve GLS, já teve uma série de outras siglas, mas nós utilizamos essa sigla porque foi uma definição ocorrida na Conferência Nacional em Brasília. E aí de lá decidiu-se então que nós usaríamos como termo para representar essa comunidade LGBT. Ali nós falamos sobre lésbicas, gays, bissexuais, travestis, mulheres transexuais, homens trans, e hoje tem quem usa o I no final, que seriam intersexuais. Então, você pode encontrar, além do LGBT, ou LGBT+, né, que as pessoas usam, o mais é justamente para tentar dar conta dessa imensa diversidade que compõe a nossa comunidade, você pode achar LGBTI. O importante saber é o seguinte, que é um grupo da população, nós, na verdade, não temos diferença com relação à demais parcela populacional. A única diferença é que nós temos uma orientação sexual que não segue com a maioria heterossexual. Então, nós temos uma orientação sexual que é voltada para as pessoas do mesmo sexo, ou, e aí a gente fala no caso de lésbicas e gays, ou você pode ter essa orientação do desejo para ambos os sexos, estaríamos falando de pessoas bissexuais, e a gente está falando de identidade de gênero. Né? Identidade de gênero, então, é como a pessoa se vê perante o mundo, como ela se reconhece, como ela quer ser tratada na sociedade. Então, quando a gente fala de orientação sexual, só para deixar um pouquinho mais claro, eu sempre digo que é para onde o pescoço vira, né? Então, para onde que o meu desejo se orienta. Então, é nesse sentido que a gente fala de orientação sexual. Não que eu vá orientar o outro a ter a mesma orientação que a minha. É para onde o nosso desejo se orienta. E identidade de gênero é aquela pessoa que nasceu com um determinado sexo biológico, mas ao se olhar todo dia no espelho, ela vê uma identidade que pode ser oposta a esse sexo biológico de nascimento. Então, por exemplo, no caso de travestis ou mulheres transexuais, elas nasceram com um sexo biológico masculino, mas elas não veem esse masculino no espelho. A imagem que o espelho reflete é feminina. E vice-versa no caso de homens transexuais. Eu acho que é importante as pessoas saberem que, na verdade, isso tudo são detalhes, porque nós somos seres humanos antes e acima de tudo. E acho que a gente tinha que ser tratado como seres humanos. Ótimo. Então, pelo que entendemos, orientação sexual e identidade de gênero são coisas distintas, correto? Ô Fê, fala um pouco sobre essa questão. A gente tem ouvido sobre o gênero fluido ou não binários. O que é isso? Tá. Assim, tem várias pessoas que não se identificam com nenhum gênero, especificamente. Elas ficam fluindo entre o que a gente define entre masculino e feminino. Tá? É uma expressão da identidade. Então, quando se fala de uma pessoa não binária, ela tem momentos em que ela se expressa de maneira masculina, tem momentos em que ela se expressa de maneira feminina, e tem momentos em que ela é absolutamente neutra. Você não sabe dizer qual é a expressão dela. E esse é o detalhe. É a maneira dela se expressar. A maneira como todos nós... A gente não fica com um marcador de gênero o tempo todo. Essas pessoas conseguem fluir de um lado para o outro do espectro da identidade com leveza. Elas vão e vêm. Tá? Elas não se entendem fixas num gênero. Então, por isso o nome gênero fluido ou não binário. Elas não estão presas ou no masculino ou no feminino. Tá? Elas podem fluir, simplesmente. O que é importante é entender que essa fluidez é parte do humano, como o Cássio mesmo falou. Né? Toda pessoa tem dentro de si expressões masculino, expressões do feminino, que a gente rotulou como masculino ou feminino. O agressivo não necessariamente é masculino, o delicado, o acolhedor não necessariamente é feminino. Isso é um rótulo. Então, quando a gente flui entre gêneros, na verdade, a gente está expandindo a nossa capacidade
de expressar a nossa humanidade. Tá? Uma coisa que eu acho muito importante citar, que o Cássio falou quando eu estava falando da sigla, são os intersexos. O não binário não pode ser confundido com o intersexo. Tá? O intersexo é uma característica que vem a partir do desenvolvimento genotípico e fenotípico da pessoa. É uma outra questão. Tá? Não binário é uma expressão da identidade de gênero. O intersexo é uma expressão da sexualidade a partir da cromossomia e da fisiologia da pessoa. Tá? Tem que ser muito, muito atento a isso para não confundir. E uma dúvida, por que LGBTfobia? Antes não era apenas homofobia? Explica um pouco, Fê, essa LGBTfobia, o conceito, e depois era homofobia e aí passou a ser LGBTfobia. Tá. O movimento, os movimentos sociais que começam a levantar bandeiras, né, especialmente e principalmente a partir do movimento de confronto à AIDS, né, eram principalmente movimentos gays e lésbicas que se levantavam, né? Então, fixou-se essa bandeira homo, né, que se refere à homossexualidade. Tá? Com o tempo, e principalmente depois de tantas discussões que foram feitas, a gente percebe que o olhar do preconceito é contra exatamente a comunidade como um todo. Né? Então, não é só a um dos componentes da comunidade. Então, LGBTfobia vem abarcar todo esse universo que se sente vítima ou, melhorando, foco desse preconceito e reverte isso. Então, a LGBTfobia é a consciência de que existe um preconceito contra toda essa comunidade. Tá? Então, qualquer um que se sentir, como é que eu vou dizer, Violado. vítima desse preconceito, né? Qualquer um que pode tomar a frente para lidar, porque assim, o preconceito que cai sobre um gay é o preconceito que vai cair sobre a pessoa trans, é o preconceito que vai cair sobre a lésbica. Então, assim, é a maneira de entender em bloco que existe um grande preconceito, que é contra eles que nós vamos ter que lidar. Né? Como lidar com o preconceito, como acabar com esse preconceito na sociedade. Eu posso complementar? Por favor, Cassim. Na verdade, assim, LGBTfobia é inclusive um termo mais abrangente, porque, como a Fê falou, quando a gente olha para os casos relatados de discriminação, seja em razão da orientação sexual do indivíduo ou em razão da sua identidade de gênero, nós encontramos relatos de pessoas heterossexuais e cisgêneros, né? Cisgêneros são pessoas que têm o sexo biológico alinhado à sua identidade, então a grande maioria da população, né, é o oposto do que seria o transgênero, e a gente encontra relatos de pessoas que já sofreram discriminação, mesmo não fazendo parte dessa comunidade LGBT. Então nós já tivemos casos em que um pai e um filho estavam numa festa de rodeio no interior de São Paulo, e eles estavam abraçados, e eles apanharam porque foram confundidos com um casal de gay. E eu tive uma denúncia, quando eu estava na Secretaria da Justiça, de uma mulher que sofreu assédio do chefe dela, na empresa que ela trabalhava, porque ele dizia que ela parecia um traveco. Porque acho que imagina-se aquela imagem estereotipada da travesti, então com aquelas roupas mais grudadas ao corpo, ou muita maquiagem, aquela coisa mais sensualizada, e ele utilizava o termo pejorativo traveco para se referir a ela. Então ela sofria assédio moral por parte da chefia, mesmo ela sendo biologicamente do gênero feminino e se expressando de forma feminina. Mas ele dizia que ela se comportava como uma travesti. Então, a gente usa a LGBTfobia, inclusive, para poder abarcar essa comunidade como um todo. Né? É um termo mais ampliado do que se a gente falar só homofobia. Sim. Ele já abarca toda uma população que está vulnerável à violência, não? Exatamente.
Tá. Cassinho, como que você avalia no Brasil, em termos de políticas públicas, para a população LGBT? Como que tem encaminhado esses avanços ou não nessas políticas públicas para a população LGBT? Bom, eu, eu às vezes me sinto um pouco dinossauro, porque eu estou aí trabalhando com essas questões das políticas há uns 15 anos, pelo menos, e eu sempre digo que assim, nós avançamos muito na década de 2000, né? Então, se a gente olha para a década de 2000, é onde a gente tem a sanção da Lei Estadual 10948, em 2001, é onde a gente tem a criação da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, a DECRAD, em 2006, justamente para combater os crimes LGBTfóbicos, onde nós tivemos a criação de uma série de coordenações, assessorias e conselhos LGBT nas esferas administrativas, sejam da prefeitura, seja do estado e até do próprio governo federal, né? Em 2009, a gente tem a criação da coordenação nacional LGBT, só que aí a gente tem um certo... com todos esses avanços, a gente começou a ter uma onda um pouco refratária na década seguinte, né? Então, aí é onde a gente começa, por exemplo, se a gente for lembrar, o primeiro governo da presidenta Dilma, ela foi muito questionada pela bancada evangélica e conservadora, né? Bancada essa que é da onde surgiu, inclusive, nosso atual presidente. Então, ali a gente começou a ter alguns vetos às políticas voltadas para a população LGBT. E acho que foi uma década um pouco mais conturbada, principalmente no final da década, com a eleição de um governo muito mais conservador. Um dos primeiros atos do presidente foi justamente não ter mais essa participação social. E esse decreto, onde ele acabou suspendendo uma série de conselhos, deixou o nosso Conselho Nacional LGBT no limbo. Nós não temos tido mais encontros, nós tínhamos um decreto do governo Temer, em 2018, chamando a Conferência Nacional LGBT para o ano de 2019, não teve a conferência o ano passado, não acredito que terá esse ano, agora muito menos por conta do coronavírus, mas enfim, né, falando de participação social, não é a tônica do atual governo. Então nós temos sim uma série de retrocessos. Por quê? Porque o que ajuda a movimentar a política pública é a pressão da participação social. Você ensina a questão de direitos humanos. A gente sabe que sempre que tem uma crise na economia, primeiro o revés vem para aquilo que é de direitos humanos. Por quê? Porque a sociedade entende que uma obra de um viaduto é mais importante, a escola já está garantida no orçamento, em lei, a questão orçamentária, mas quando você fala de direitos humanos, é sempre assim, é perfumaria, não, é coisa para bandido, deixa de lado. Então a gente acaba sofrendo esses altos e baixos aí da política. Certo. Nessas... Falar por favor. Queria fazer um complemento ao que o Cássio falou. À medida que a gente vai conversando sobre o tema do avanço, do quanto as políticas avançaram da década de 80 para cá, eu sinto também nas pessoas que ouvem um estranhamento, porque de repente a pauta LGBT ganhou uma força enorme e de repente as coisas começaram a acontecer, então veio direitos adquiridos e coisas assim, que é exatamente a reclamação da bancada conservadora, né? Tem direitos demais ali. E eu queria colocar uma luz sobre isso, que isso não é um fato que acontece só no Brasil. Essas discussões que geram esses movimentos de avanço, eles estão pelo mundo inteiro. São discussões que vêm da Organização Mundial de Saúde, que é quem exatamente faz o catálogo internacional de doenças, que tirou também a travestilidade do rol de doenças, colocou no rol de saúde, né? Assim, é uma das condições humanas que implica em cuidados de saúde, porque está mais exposta, é mais vulnerável, e não por ser uma doença psiquiátrica.
né? É bastante importante perceber que esse é um movimento que vem de várias origens, tem muitas discussões, tem vários encontros internacionais que pontuam isso, e o Brasil como signatário de vários desses tratados, de várias dessas reuniões, inclusive o Brasil foi líder em várias dessas reuniões no começo na década até 2010, 2013, o Brasil era líder nessas discussões, né? Liderava e colocava muitas das questões em pauta. E o que a gente vê a gente conseguiu trazer isso para dentro do país como política pública e fazer esses avanços que o Cássio estava mencionando acontecerem de fato, graças a um contexto mundial de discussão e de conscientização da condição humana que está se tratando. E Douglas, só para as pessoas também não acharem que não houve avanço na última década, na verdade eu falei um pouco sobre a questão do ponto do executivo, mas quando a gente, e do legislativo, o legislativo acho que há quase 20 anos tem sido omisso, mas na última década, de 2011 para cá, nós tivemos uma série de avanços que foram garantidos através do judiciário, né? Então, em 2011, nós tivemos a decisão do Supremo Tribunal Federal e equiparando união estável, heterossexual e homossexual. Isso eu achei que eu nunca ia assistir na minha vida, né? E foi um avanço. Por quê? Porque através dessa decisão do STF que nós conseguimos garantir hoje o casamento civil. Então, hoje nós temos direito de ir no cartório e casar com o nosso companheiro, nossa companheira. Depois dessa decisão do STF, ainda através do Supremo, nós também conseguimos ganhar, por exemplo, o direito às travestis, mulheres transexuais e homens trans, de ter a retificação do nome no registro civil, sem precisar de recorrer à justiça, porque antes era necessário um processo, você tinha que judicializar a questão, e sem necessitar, por exemplo, de uma cirurgia ou de um laudo médico que atestasse que ela tinha essa questão, como a Fê falou, que era chamada de disforia de gênero, né? E que agora o OMS já não trabalha mais com essa questão. Então, também o Supremo garantiu esse avanço, porque pense bem, o que é a primeira coisa que a gente ganha quando a gente nasce? O nome, né? O nome, né? E imagine você ter ali uma vida inteira em que você não pode ser reconhecida ou ter o direito de se chamar pelo nome com o qual você se reconhece. É uma negação de direitos absurda. Então, o Supremo também garantiu. Mas isso não... Embora a gente tenha a decisão do Supremo, isso ainda tem problemas. Porque, por exemplo, eu tenho governador no sul do país que mandou um ofício para os cartórios dizendo que ali ele não reconhecia, que não era obrigado a garantir esse direito às travestis e transexuais. Então, por isso que eu falei dessa questão do revés, dessa onda conservadora. Nós temos que lembrar que também foi o Supremo que garantiu a criminalização da LGBTfobia. E por quê? Porque ele realmente disse, olha, então, há uma omissão por parte do Legislativo, o Legislativo não pôs em votação o tema, então nós vamos tratar aqui no Supremo. E foi por conta desta omissão do Legislativo que eles votaram pela criminalização, equiparando ao crime de racismo, né? Então, se hoje nós temos uma decisão que criminalizou esses tipos de preconceito, de discriminação e de ataque de ódio, é porque havia uma omissão do Legislativo. E agora, a última decisão do Supremo, mais recente, desse ano, foi justamente para que gays e outros homens que fazem sexo com homens, que a gente chama de HSH, que eles tenham o direito de doar sangue. Porque havia uma norma da Anvisa que dizia que você, sendo gay, você precisava ficar 12 meses sem praticar sexo para poder doar sangue. Eu estou quase chegando lá porque o trabalho e a quarentena não estão dando muita chance. Mas é um absurdo, porque assim, veja bem, eu posso ter uma vida completamente regrada, ou eu posso ter um companheiro, e aí eu vou dizer para o meu companheiro, nós vamos ficar 12 meses sem trocar carícias, porque senão não posso doar sangue. E, na verdade, como a Fê falou, quando a gente olha para a questão da saúde, há muito tempo que não existe mais o conceito de grupo de risco.
Existe o conceito de comportamento de risco. Se eu não estou dentro do comportamento de risco, o que me impede de doar sangue? O preconceito. Então, essa última decisão do STF foi justamente no sentido de derrubar talvez um dos últimos muros de preconceito que a gente tinha na questão LGBT. Essa questão da autorização de nome, eu lembro que eu ingressei com inúmeras ações para realizar essas alterações de nome por conta disso, tinha que juntar laudo, fotos, e realmente o que hoje em dia você já não tem mais essa necessidade. Em outro tema também que dói, e esse foi o recente, foi de muitos alunos. Eu faço algumas campanhas para, por exemplo, doar sangue, eu vou com alunos, e tive um aluno no final do ano passado que eu convidei para fazer, né? Eu chamei um grupo de alunos para fazer, ele chegou, pô, professor, até faria, mas eu sou gay, não posso doar. Pô, é de um constrangimento ímpar, né? Realmente essa questão do comportamento promíscuo como se fosse natural do gay, né? Que só gay estivesse exposto a qualquer tipo de risco, né? E realmente essa decisão de permitir a doação de sangue para homens que saem com homens, realmente isso daí realmente um dos últimos tabus, né? Para se quebrar, né? E lembrando, são todas decisões judiciais, né? A gente depende ainda muito do legislativo para poder regrar de fato esses temas, né? E que é um outro tema também que não será tão simples assim, né? Ô, Fê, perguntar para você, essas decisões do Supremo impactaram o segmento de travestis, mulheres transexuais e homens trans? Como que você avalia isso? Então, eu vou amarrar algumas coisas, alguns termos que a gente veio falando aqui, para dar um pouco de sentido que eu vou falar. Sim, lógico, existe o impacto. Mas a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando de dignidade humana, que é algo que o Supremo, quando você provoca o Supremo, essa é a bandeira que ele levanta. Existe uma dignidade humana sendo ferida. Eu não posso constranger um cidadão, não posso constranger o ser humano a uma situação fora da regra. Se eu for exposta ao constrangimento num lugar público, isso fere meu direito constitucional. É muito importante o porquê que o Supremo está agindo desta forma. Ele não levantou a bandeira LGBT, ele levantou a bandeira da cidadania, da dignidade humana, todos têm o mesmo direito perante a lei. É isso que está sendo muito bem colocado quando a coisa vem do Supremo, né? Respondendo à tua pergunta, assim, a primeira conexão que a pessoa tem com a comunidade e consigo mesma vem através do nome. É o primeiro som que a pessoa reconhece quando chamam você responde, e você corresponde, né? Respondendo para a mãe, para o pai, para a família. É esse nome. À medida que a pessoa avança no seu desenvolvimento e acaba se descobrindo numa outra identidade, aquele nome que normalmente te enquadra dentro de um gênero, se ele passa a não fazer sentido, existe como se fosse uma desconexão com a tua realidade, assim. Eu não consigo responder àquela realidade que me é imposta. Tá? Essa é a importância do nome social, antes da retificação jurídica, antes do processo todo, a pessoa poder usar um nome que a representa no mundo, né? A maior parte da humanidade aceita de bom grado o nome que lhe foi dado, ou engole, mas a Xuxa é a Xuxa, o Pelé é o Pelé, o Didi é o Didi, a gente tem milhares de pessoas que usam o seu apelido porque o nome não corresponde àquela persona social, e ninguém reclama, né? Mas quando isso é dado como direito a uma comunidade, é preciso olhar com a ideia do preconceito. Por que eles? Porque esta pessoa não se enquadra, mas é tão cidadã e tão senhora de seus direitos quanto qualquer outra. É muito importante colocar isso. Então, quando as travestis, as transexuais, as pessoas não binárias, as pessoas que não se enquadram, ganham de
de volta, percebe? Eles ganham de volta o direito a se autodenominarem. Isso tem uma riqueza, isso reinsere ela socialmente, ela permite a relação social fluida, não fica preso a um dogma do homem e mulher, menino veste azul, menina veste cor-de-rosa, que é uma questão de marketing no começo do século XX, a gente pode conversar numa outra discussão, né? O quanto esses dogmas guiam a grande parcela do imaginário popular, alijando as pessoas dos seus próprios direitos e da sua identidade, né? É muito importante dizer que veio atender a uma demanda emocional das pessoas. A pessoa se sente cidadã usando o seu nome. Ela tem uma carteira de identidade que ela coloca ali na frente, ela é chamada pelo nome. Esse nome é respeitado, ela se identifica e é identificada. Percebe? É num nível emocional que a coisa funciona. Então, respondendo a tua pergunta, se houve um impacto, esse é o impacto. A pessoa está viva dentro da sociedade, usando o nome que lhe cabe, que a identifica no mundo. Ótimo. Cassim, quer completar alguma coisa? Não, perfeito. Beleza. O Cássio, no dia 17 de maio, agora, a ministra da Mulher, da Mulher, Família e Direitos Humanos, lançou em suas redes sociais um vídeo falando sobre o Disque 100, que irá resolver o caso da homofobia no Brasil. Isso funciona? Isso vai funcionar? O que você acha? Bom, é uma pergunta que deixa a gente um pouco numa saia justa, né? Eu trabalhei como coordenador estadual de políticas para a diversidade sexual durante 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio. E a gente recebia muito denúncias do Disque 100. Qual é o grande problema do Disque 100, na verdade? Ele é um canal para denúncia, mas não é uma denúncia qualificada. Então, eu posso receber a denúncia dizendo assim, Douglas, que mora no Espírito Santo, ligou do orelhão da rua dele dizendo que está sofrendo violência pelo pai. Ponto. Eu não vou ter ali um telefone de contato, um e-mail, um CEP. Quem é Douglas? O que eu faço com essa denúncia? Ela entra só para fins de estatística, né? E aí, quando a gente tentou conversar isso lá atrás, já com o governo federal, eles diziam que eles não podiam obrigar a vítima a dar dados, porque isso poderia deixar ela mais vulnerável. E eu discordo, porque assim, a gente já recebeu, teve uma vez que a gente recebeu, acho que quase 10 denúncias iguais, que era a mesma pessoa e que nunca deu dado. Essa pessoa não quer ser achada, porque se ela liga 10 vezes denunciando e não deixa um telefone de contato, isso provavelmente é uma denúncia falsa, né? Então, assim, a gente precisa, eu sou super a favor do Disque 100, eu acho que a gente precisa garantir que as pessoas acessem esses canais de denúncia. Então, no período que a gente estava na Secretaria da Justiça, a gente estimulou muito para que a denúncia fosse feita online. Nós podemos fazer hoje no estado de São Paulo a denúncia direto pelo site da Secretaria da Justiça, mas lá no site a gente tem alguns itens que são obrigatórios. Então, por exemplo, o que é obrigatório? E-mail, ou alguma forma de contato, e-mail ou telefone. Por quê? Porque eu preciso dar uma devolutiva para a pessoa. Eu preciso falar com essa pessoa, saber o que aconteceu, às vezes eu preciso fazer uma oitiva dessa vítima, né, até para que a gente possa transformar isso num processo administrativo ou um encaminhamento ao Ministério Público. Então, a minha crítica é que foi um vídeo muito... o Disque 100 é o salvador do mundo, mas o fluxo não salva ninguém, entendeu? Então, acho que ela se equivocou nesse sentido. Ela deveria ter olhado um pouco, ter pactuado com os gestores. Nós temos um fórum nacional de gestoras e gestores LGBT, deveria ter pactuado o fluxo do Disque 100 com esses gestores para o recebimento da denúncia, porque depois o que eles fazem? O estado tal é o que mais tem casos de LGBTfobia registrada no Disque 100. Ok, mas como é que a gente acha essas vítimas? Então, acho que você precisa ter alguns marcadores.
A gente tinha isso na Prefeitura de São Paulo, quando a gente atendia pelo Centro de Combate à Homofobia. A pessoa tinha que dar um dado para que você pudesse encontrá-la. Se ela desse um telefone falso, um e-mail falso, aí, né, enfim, se arquiva, mas pelo menos ela tinha que dar uma forma de contato. Não dá para ter um Disque 100 que você pode falar qualquer coisa e achou que isso virou estatística. É só para virar número, né? Porque você não consegue realmente ter algum dado qualificado, né? Você não tem uma denúncia qualificada que você tenha informações para você poder solucionar. É só para contar se morreu ou não e qual foi o tipo de agressão, né? Quer dizer, só para estatística mesmo. Então, por exemplo, tinham denúncias que, assim, a pessoa ligava e dizia, olha, na minha rua morreu uma travesti. E não diziam nem a cidade que morava, às vezes. E isso chegava para a gente, no Estado. O que eu faço com isso, gente? Como é que eu vou localizar isso? Que estatística é essa? Ela é real? Entendeu? Porque eu preciso de alguns mínimos, até para poder fazer estatística. Quem trabalha com pesquisa sabe que você precisa de um mínimo para validar essa pesquisa. Né? Então, eu achei muito utópico e pouco prático. Tá. Uma outra pergunta, Cassinho. Por favor, Fê. É importante, em cima desse tema, a gente meio que separar um pouco o joio do trigo, né? Existem ações, a ação do Disque 100 é importante, ela serve como uma barreira inicial à violência que está acontecendo. Essa violência acontece em vários níveis, ok? Vamos deixar claro que a comunidade LGBT é uma das frentes da violência. Existe a violência racial e violência contra a mulher, contra a criança. Existem vários focos de violência simultâneos. O Disque 100 tenta dar conta de toda esse chamamento público para falem, né? Contem o que está acontecendo. A política pública é feita a partir desse dado inicial, mas é como o Cássio falou, se você não tem uma especificidade melhor, você não consegue atuar sobre o foco real da violência. Vai falar sobre a violência de uma maneira mais genérica. Então, quando você fala do número de mortes de pessoas trans no Brasil, ela não vem desse dado oficial, por exemplo. Ela vem, as pesquisas são feitas a partir de foi noticiado que mais uma pessoa sofreu essa violência em tal lugar. Então, os dados são feitos a partir da mídia pública, porque não existe transparência e não existe especificidade nos dados que o governo emite. Precisaria, aí sim, porque o movimento social vai lá e pede, eu quero mais dados sendo recolhidos, eu preciso de melhores dados, eu preciso, política pública se faz com dados, política pública se faz com saber, com ciência, e não com achismo. Então, eu tenho 200 telefonemas dizendo que houve violência, não dá para gerar uma política pública com isso, né? Você precisa ser melhor, mais específico, melhor trabalhado isso. E como a gente está vendo, já falamos isso algumas vezes, mencionamos isso algumas vezes, o governo atual, ele passa pano, assim, ele mistura tudo e fala assim, tá aí, ó, é o que temos, não vai dar para fazer melhor. Então a gente precisa brigar por essa melhora, né? Existem mecanismos judiciais para melhorar essa qualidade acontecendo. É que a gente não está sabendo mexer nisso. É preciso, os agentes de direito têm que estar mais atentos para nos ajudar. Nós somos leigos no direito. Nós brigamos por um direito que nós acreditamos ter. O agente de direito sabe especificamente os nossos direitos. Essa é uma comunicação importante a fazer, né? Aquele que opera o direito e aquele que se vê lesado, para que as coisas andem mais rápido. Sim. Douglas, eu só queria complementar o que a Fê falou, porque eu concordo plenamente com ela. E quando eu falo da questão do fluxo, e que eu falo do Disque 100, e que eu sou super favorável, eu acho que a gente deveria lembrar o seguinte, nem vamos pegar a questão da violência contra a mulher, porque você aí tem algumas leis específicas, como a Lei Maria da Penha, agora a Lei do Feminicídio. Mas pensando que nós estamos, por exemplo, no meio de uma pandemia, então vamos pensar na saúde. A saúde já tem protocolos
para registro de violência em alguns casos. Então, por exemplo, existe um protocolo para registro da violência contra o idoso, existe um protocolo para a questão da violência contra a criança e o adolescente. Então, se a gente for pensar nessa questão, por que você não começa a estudar uma forma de criar um protocolo para registro dessa violência LGBTfóbica que chega nos hospitais? Né? Porque é óbvio que a porta de entrada para a pessoa que apanhou é o hospital. Então, por que você não pensa, por exemplo, num fluxo como já existe para outros segmentos que são vulneráveis? A gente tem visto relatos que agora, nesse período de isolamento social, a população LGBT acaba sendo vulnerabilizada porque, às vezes, ela sofre violência dentro da própria casa. Né? Então, como que a gente trabalha essas questões? É por isso que eu falo da questão de pactuar com os gestores esse fluxo. E aí, gestores de diferentes áreas, como a área da saúde, por exemplo, que a gente sabe que sempre funcionou no registro dessas violências outras. Né? Aliás, começou a fazer o registro da violência contra a mulher através da saúde, tinha um protocolo. Então, acho que a gente precisava começar a costurar, sim, essa política pública, porque daí ela começa a virar uma política efetiva e não um vídeo comemorativo. Sim. É importante, acho que esses temas, a marcação, né, você ter dados, como a Fê falou, ter dados qualificados, você ter base, né, é uma ciência, você tem que ter números para você poder, como o caso completo, para você ter números para você poder implantar uma política pública, né, como começou na mulher, começou analisando dados e verificando a questão dessa vulnerabilidade. E a população LGBT, idem. O ano passado, se eu não me engano, eu levei os alunos, acho que você estava lá, Cassinho, lá na prefeitura, nós fizemos um debate lá na Câmara Municipal, na verdade, sobre dados, e aí eu lembro que tiveram alguns alunos da Mackenzie, da arquitetura, mostrando o mapa da violência da população LGBTI. Hora que apresento o dado, foi, pô, mas é impossível você ter, em um ano, você ter 50 casos de violência contra a população LGBTI. Você não pode ter só isso de caso. Na verdade, é a questão da subnotificação, né? Porque o dado não é trabalhado quando chega lá na base, quando chega na delegacia, por exemplo. E aí falta realmente essa técnica para você afinar, como na saúde também, né? Então, a gente conseguiu, em novembro de 2015, novembro de 2015, a gente conseguiu que os boletins de ocorrência, seja presencial, seja online, tenha o campo para você registrar a questão de uma provável LGBTfobia, né? E aí a gente começou a fazer um trabalho de formação de delegados e escrivãos, porque a gente precisa qualificá-los para entender que sim, eles têm que colocar que é uma provável motivação do crime. Porque, óbvio, quem só vai poder dizer qual foi a real motivação é o inquérito quando finalizado. Então, a gente precisa, pelo menos, que eles indiquem que ali tem, talvez, um caso de discriminação. Porque isso gera, daí, a estatística que a gente precisa no campo da segurança pública. Entendeu? Então, a gente fez um trabalho onde a gente divulgava sempre no 29 de janeiro, que é o dia da visibilidade trans, a gente divulgava a Lei 10.948 para todas as 96 delegacias da capital. Então, foram 3 anos fazendo esse trabalho, divulgando a lei e dizendo, olha, tem que colocar ali que é uma provável discriminação LGBTfóbica, porque daí você começa a ter dados estatísticos, né, e dados de uma Secretaria de Segurança Pública, que aí são oficiais, entendeu? Até para você dizer assim, olha, bairro tal está tendo muito ataque a travesti, ou tem muito ataque a lésbica, então vamos aumentar o policiamento nesses bairros, enfim, é dessa forma que a gente consegue fazer a política pública acontecer, né? Então, acho que a gente precisa reforçar, sempre que for fazer uma denúncia na delegacia, dizer, olha, tem um campo, eu quero que coloque, entendeu? Porque também vai um pouco do nosso empoderamento de pedir para que eles coloquem, né? Sim. É uma conscientização de todos os lados, né? Uma reeducação de todos os lados, né? Sim. Desde
infelizmente, da vítima, que tem que saber sobre os seus direitos na hora de fazer constar os dados, quanto os profissionais que estão lá para fazer isso, né? Cassinho, eu gostaria que você falasse a respeito de duas leis, uma lei estadual e uma lei municipal. A lei estadual 10.948, de 2011, e a lei municipal 17.301, que são leis administrativas. Rapidíssimo, porque daqui daria para a gente ficar falando uma hora, mais de uma hora cada uma delas. Mas Sim. O que tem em comum entre elas e os objetivos? Tá. É o que eu falei, né? Infelizmente, como o Congresso Nacional não legislou, a gente só tem como proteção para a população LGBT leis administrativas. Então, tanto as leis estaduais quanto municipais. A gente tem o estado de São Paulo, mas tem Rio de Janeiro, tem uma série de outros estados que possuem legislação administrativa. A do estado de São Paulo, a 10948, ela é de 2001, ela vai fazer 19 anos em novembro desse ano, e foi uma das primeiras leis que proibia e punia a discriminação à população LGBT. Assim, a lei, ela proíbe qualquer pessoa, cidadão comum, e também pessoas jurídicas, então tanto físicas quanto jurídicas. Só que a penalização é a seguinte: primeiro, pode ser uma notificação diária oficial, né? Segundo, é uma multa. E aí essa multa varia, inclusive, de acordo com o grau da violência e da discriminação e com o tamanho da empresa. Pessoa física também pode ser multada. Tá? No caso, por exemplo, da discriminação que a torcida do Corinthians fez, no caso do Sheik, quando ele postou no Instagram uma foto beijando o amigo, a gente entrou com um processo pela Lei 10.948, penalizando o presidente da torcida organizada. Então, ele ficou de pagar uma multa. Está lá o processo, ele fica com o CPF preso no Estado. E depois dessa multa, a gente tem, para as pessoas jurídicas, a suspensão do alvará e, em casos mais graves, a cassação do alvará. Essa é a lei estadual. A lei municipal, que foi aprovada agora em fevereiro, que é a 17.301, ela segue mais ou menos essa linha da estadual. Então, nós, da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, através da Coordenação de Políticas LGBTI+, iremos receber as denúncias do que ocorre no município de São Paulo, iremos transformar em processos administrativos e vai ser feito um julgamento dessas denúncias. No caso, sendo comprovado que houve realmente uma discriminação, um preconceito, até um caso de violência mesmo, essas pessoas serão punidas de acordo com a lei, e que segue na mesma linha. A lei prevê, primeiro, essa advertência, segundo, a questão das multas, através das unidades fiscais do município, terceiro, a suspensão do alvará, e quarto, a cassação do alvará de funcionamento. Então, assim, é importante, embora sejam leis administrativas, por quê? Porque elas ajudam a conscientizar. Né? Então, quando a pessoa é chamada por um órgão público, como a Secretaria de Justiça do Estado, e diz, olha, você está sofrendo um processo porque um LGBT foi discriminado, a pessoa para pensar. Né? Talvez o papel dessas leis, mais do que punitiva, seja educativa, porque começa a mudar a consciência das pessoas. Eu acredito muito na importância dessas leis. Ótimo. Bom, caminhando para a gente já encerrar, tem algumas perguntas. Eu posso ler para vocês? Claro. Então, bom, aí vocês fiquem à vontade para responder quem. O Dig Franco, ele fala, o sexo feminino ou masculino na certidão está certo ou errado? O que vocês acham? Quer falar, Fê? Quer responder, Franco? Eu posso falar. A gente tem uma questão, inclusive, que o direito coloca, né? Que as coisas precisam ser muito bem especificadas. E essa é a maneira que, nos últimos 2 séculos, a sociedade se organizou, então, e tem um viés da medicalização, da cientificação. Você tem uma criança, você olha o sexo dela, o sexo genital dela,
e a define a partir dessa visão. Então, quando você coloca sexo, você está falando desta visão cientificista da realidade. Não leva em conta o indivíduo que vai crescer depois e que vai ter uma identidade que ele vai adquirir social, biológica, a vida dele vai desenvolver isso. Não leva isso em conta. Eu nunca entendi muito bem por que precisa ter sexo na certidão, por que precisa ter sexo em todo cadastro que a gente faz tem que ter sexo. Eu não entendo muito bem para quê, até porque a gente não tem nem estatística para medir isso, então, né? O censo foi desmontado, inclusive. Então, acho que seria um grande momento da gente repensar assim, qual o uso que a gente dá para essa informação. Será que se a gente tirar isso ou especificar melhor isso como genitália, ou como é que isso funciona? Porque o intersexo, ele nasce com uma genitália ambígua. Então, quando ele nasce, o médico é que define se é homem ou mulher. E aí começam os problemas do intersexo. A gente pode fazer uma live só para isso, né? Tem grandes amigos e amigas que poderiam dar um show aqui falando disso. Mas acho que o que cabe aqui na resposta é: será que a gente não estaria na hora da gente repensar como a gente classifica as pessoas na nossa sociedade, como a gente estratifica e põe em caixinha e reduz a pessoa a sexo, profissão, RG, origem, raça? Será que a gente não está diminuindo a pessoa? Ao invés de explicando ela, a gente está inviabilizando um monte de caminhos para ela por conta disso? Acho que fica mais uma pergunta do que uma resposta. Só complementando, eu não acho que é uma questão de certo ou errado. Eu só acho, como a Fê falou, que não é o sexo de nascimento que me define. Eu sou muito mais do que o sexo biológico de nascimento. Então, não acho que é uma questão de certo ou errado. Eu só acho que a gente não deve classificar as pessoas única e exclusivamente pelo seu sexo biológico de nascimento. Se a gente fosse falar, por exemplo, da questão da construção da sexualidade humana, o sexo biológico é um dos eixos que compõem a nossa sexualidade. Então, não dá para reduzir tudo ao sexo biológico. Certo. Tem uma outra aqui da Nana, ela pergunta o seguinte: qual é a diferença da travestis, transexuais, homens trans e mulheres trans? Acho que essa é para mim. Vamos lá. A diferença está em como eu me entendo. Quando eu me defino e eu expresso isso no mundo, tá? A maior parte das pessoas espera que alguém me defina, alguém defina o outro melhor, né? Então, o que acontecia antes, o processo de transexualização era isso. O médico dava um laudo e autorizava a mudança ou a migração de um sexo para o outro. Alguém está dizendo que eu sou. A grande diferença é, a travesti se entende travesti por conta de uma série de fatores. Ela não é uma mulher transexual porque ela não quer fazer a cirurgia de transgenitalização, por exemplo. É como ela se autodenomina. É um conceito, retorna a coisa da Declaração dos Direitos Humanos. Eu me autodetermino. Tá? A grande diferença é essa. Quando uma pessoa nascida no corpo de mulher se define homem trans, ela coloca a sua identidade à frente de toda a biologização que pode ser feita sobre ela. Ela se entende como tal, como homem, assim, assado, assando. E a homens trans que mantêm o seio, a homens trans que tiram o seio, e não é isso que os define, entendeu? Isso é parte do corpo, não é a definição dela. Então, quando você é apresentado a uma pessoa, e no caso de ter dúvida, assim, como eu posso te chamar? Que é a questão do nome social. Como é que você se define no mundo? Essa é a grande pergunta, né? Eu sou uma mulher trans, ok? A despeito de qualquer comentário que alguém possa fazer, é assim que eu me entendo. Eu sinto, eu ajo, eu penso, eu tenho em mim essa consciência. E é isso que vale. Né? Quando a pessoa se denomina eu sou um homem cis, é porque a pessoa se entende assim.
e ele está coeso dentro desse entendimento. A mulher trans, a travesti, a transexual, o homem trans, é a mesma coisa. Ela está expressando a coesão entre o que ela sente, o que ela entende e o que ela é. Tá sim? Tranquilo, perfeito. Eu tive uma aluna numa faculdade onde eu lecionei, e eu cheguei o nome dela era um nome que você não definia, né? Dava para você entender tanto como masculino como feminino, né? Aí eu perguntei, na dúvida, né? Eu já estava trabalhando com o tema, já estava no CRD, então já tinha toda a sensibilidade com o tema. E eu lembro que perguntei, como que você quer que eu lhe chame? E ela falou, ela sem problema, né? Falou, não, pode chamar assim, professor, não tem problema não. Beleza. E todas as turmas que eu leciono, eu falo sobre vários temas de direitos humanos e com relação à LGBTfobia, eu não fujo, e determinada parte do tema da aula eu menciono e explico, não na propriedade, na categoria que vocês dois estão fazendo isso comigo agora, explicando isso para a gente agora, mas eu tento fazer entendido, né? E tempo depois, essa senhora me procurou na comissão, estava na Comissão de Direitos Humanos ainda, e ela sentou e falou, professor, eu vou precisar da sua ajuda, porque eu estou tendo problema com os colegas de sala de aula. Eu falei, mas como? Eu falei, não, estou tendo, estão fazendo piada e tudo mais. Pô, isso para um acadêmico de direito, pô, é inadmissível. É tipo de brincadeira, de comentário, que eu não aceito isso de forma alguma, e quanto mais dentro de uma sala de aula de um operador do direito, de alguém que vai operar direito, que vai trabalhar com violações de direitos. Aí reuni a turma de novo, só com eles, falou, pô, pessoal, é assim, assado, tô tendo problema com isso. Não, professor, porque fizeram brincadeira. Eu falei, pô, mas não é coisa de brincadeira. É aquilo que vocês podem comentar, são aquelas brincadeiras, que não podemos chamar de brincadeiras, que você ouve desde pequeno, e aí você ouve, não, mas isso é uma brincadeira, desde pequeno eu ouço isso. Comenta só um pouquinho sobre isso, sobre essas formas de espizinhar no outro, né? Desde pequeno você ouve brincadeira, viadinho, e daí para baixo. Fala um pouco mais sobre isso. Acho que a gente tem que lembrar que a questão do preconceito, ele pode ser direto ou indireto. O preconceito direto é aquele que a pessoa se posiciona contrária à pessoa LGBT. O indireto é aquele em que ela faz comentários, assim, pelas costas, ou ela conta piada na frente de todo mundo, sabendo que ela vai causar vergonha, ou vai causar constrangimento na pessoa LGBT que está presente. É onde ela se recusa, por exemplo, a sentar ao lado dessa pessoa, né? Não, mas não é porque eu não gosto, é porque não quero sentar do lado, né? Então, assim, isso não deixa de ser preconceito, é um preconceito indireto, né? Aliás, é um preconceito velado, que às vezes é muito pior do que o preconceito direto. Porque o preconceito direto, quando você leva aquela bofetada na cara, né, que a pessoa chega e diz assim, não gosto de viado, você já sei onde eu estou pisando. E aí você pode até abrir para um diálogo. Agora, quando a pessoa te dá um tapinha nas costas, mas fala mal de você por trás, é muito pior, porque não te dá a chance da defesa, né? Não dá a chance de você poder se colocar frente a essa situação. Então, eu acho que, às vezes, o preconceito velado, para quem sofre o preconceito, é muito mais danoso do que o preconceito direto. Acho que, e que é o que a nossa sociedade acaba fazendo, porque ela é hipócrita, né? Acho que o preconceito velado é hipócrita. E só para ilustrar o que você falou da questão do direito, eu fui convidado, eu era coordenador estadual, para fazer uma palestra na Semana de Direito de uma universidade, não vou falar qual, porque eu sou ético. E tiveram, né, vários dias de discussão, então, direito da pessoa com deficiência, a questão do feminicídio, e o meu dia era para falar de LGBTfobia. Bom, parte dos alunos formaram uma comissão e foram não é diretor da cadeira, mas enfim, ao professor titular para dizer que eles queriam ser liberados porque eles não se sentiam à vontade com o tema.
Então, foi o dia que a sala estava mais esvaziada porque parte da turma não quis assistir. E isso serão futuros advogados, né? Imagino o que é que eles irão atuar lá na frente. É triste, é triste. Eu falo isso para a gente trabalhar com direito. Eu deixo sempre isso claro durante a graduação toda deles. Para trabalhar com direito, tem que saber entender, aceitar, respeitar pessoas. Na verdade, não precisa ser no direito, tá? Mas como eu estou formando profissionais do direito, eu deixo isso bem claro. A questão do preconceito, isso ele tem que ser preconceito pelo desconhecimento. Eu conheço e passo a. Agora, você fundar sua ideia na questão da intolerância, de não aceitar o que seja diferente pelo que coloco como sendo a régua, né? Pô, é inconcebível isso, né? É inconcebível, é triste. Você olha como ser humano, né? Você fala, não. É triste você chegar e acompanhar pessoas que não respeitam, né? É chocante, é chocante. E nós temos que falar isso em 2020, século XXI. Fê, você queria completar alguma coisa? Não. O que o Cássio falou é perfeito. Assim, bom, então. Na verdade, eu vou falar um pouquinho mais de preconceito daqui a pouco. Não, pode começar a falar sobre preconceito, por favor. Tá. É que é importante entender que o olhar do preconceito, ele sempre vai tentar diminuir as diferenças, as ambivalências, tá? Ele vai tentar encaixar tudo dentro de uma caixinha pré-estabelecida, pré-concebida, tá? O que não cabe, o preconceito tenta esvaziar, tenta sumir, tá? Então, como a gente está falando em teoria, a gente está com o público aberto, mas assim, o foco da nossa conversa é lei, direito, contrato. E quando a gente olha pelo lado da lei, ela tenta abarcar a realidade, né, dar conta do mundo inteiro e regular isso. Mas regular não quer dizer controlar. O preconceito tenta controlar a realidade. Os que podem, os que não podem, os que têm os direitos, os que têm menos direito, como funcionam as coisas, né? Num país como o nosso, é muito importante perceber que essa é uma falácia, tá? A gente é a união de tantas coisas diferentes que não dá para dizer que alguém tem direito a mais direitos do que o outro. Então, a gente tem que ver a nossa história anterior, o quanto o fator econômico, o fator social, o fator educacional, a cultura, estão aí influenciando esse preconceito. A gente tem que fazer uma autocrítica muito séria, muito pesada, entender que todo mundo que conseguiu estar aqui nessa discussão hoje, a gente é dono de um privilégio que a maior parte da população não tem acesso. A gente está aqui conversando sobre coisas que a maior parte das pessoas sente na carne, mas não entende. É muito importante ter isso em mente. Então, a gente não está falando de algo abstrato, é concreto. Tem alguém hoje, nesse exato momento, sofrendo uma violência por conta da sua identidade de gênero ou por causa da sua orientação sexual. E eu gosto sempre de ampliar, ou por conta da sua cor, ou por conta de ser mulher, ou por conta de ser criança, está à mercê da violência. A gente precisa ampliar esse olhar e falar assim, por que a gente está deixando acontecer isso? Tá? É preconceito. Criança não é propriedade do adulto. A mulher não é propriedade do marido. Eu ser diferente não quer dizer que eu tenho menos direito. Okay? É isso. Esse novo olhar tem que ser repensado. À medida que o conservador ganhou a eleição, ele não tem cheque em branco para dar as cartas. Tem uma regra a ser seguida, tem normas a serem cumpridas, tem políticas públicas a serem implementadas. Tem uma Constituição. Não pode ter uma Constituição a ser, né? E não sou eu a Constituição, né? A Constituição deve ser seguida. Não. A Constituição deve ser seguida. E se a gente acha, assim, houve uma discussão aí durante algum tempo, se você acha que essa Constituição não está dando conta, vamos sentar e repensar o que é possível se fazer. Porque, como eu disse antes, tudo isso que está mudando não é porque alguém teve vontade, não é porque a boneca aqui falou assim, vamos mudar tudo e mudou. Não, é uma discussão que leva anos, entendeu? De muitos interesses, é uma guerra o tempo todo. Quem tem mais razão, quem não tem. É muito importante trazer isso à tona, trazer consciência para as pessoas.
Tá? As pessoas são muito impressionáveis, especialmente agora. Eu vou falar, essa nossa conversa ela tende a ser atemporal, mas assim, ontem, eu ouvindo a gravação lá da reunião da Presidência da República, o ex-ministro da Saúde fala assim, existe uma coisa que a gente vai ter que lidar depois, que é o medo. A gente lida com o medo o tempo todo, a gente tem medo de se expor, a gente tem medo de existir, a gente tem medo do futuro, a gente tem medo. A gente precisa trazer isso para perto, entender por que temos tanto medo num país que, teoricamente, consegue nos abraçar. Por que a gente não está dando conta de ser um país bom para toda a população? Por que a gente tem privilégios desse tamanho? Acho que é isso que eu queria trazer, porque a nossa discussão, que é focada num tema, ela reverbera outros grandes temas também. Se a gente cuidar só de um, a gente pode não estar cuidando do outro. A gente tem que pensar geral e específico ao mesmo tempo. Sim. Bom, a gente já está caminhando já para 1h10 já de papo aqui, e se deixar, a gente podia fazer a live maior do que do... Qual que é o nome do rapaz lá que ficou 8 horas de live? Esqueci agora. Fala tranquilo, deixar comigo. Hã? Fidel Castro? Não, teve um que ficou lá, um cantor que ficou, foi, pô, se deixar comigo dando aula, pô, ficou horas aqui dentro. Eu achei que só o Fidel Castro conseguia essas proezas. Eu ficaria aqui horas com meus alunos, eu falo, pô, vamos lá, pessoal, hoje nós vamos ficar só até meia-noite, tá tranquilo, porque hoje não tem que pegar ônibus nem nada, eles ficam malucos comigo. Mas se pudesse, a gente ficaria mais tempo, mas acho que foi bacana, acho que os pontos que nós... Gustavo Lima. Boa, Marti, a matéria tá tudo em ordem, né? Mandou de cara, respondeu que era o Gustavo Lima. Okay. Mas acho que assim, o objetivo foi cumprido de trazer esses temas e esclarecer. E eu deixei isso muito claro. Eu tenho os alunos, a minha preocupação é com os acadêmicos. Vocês, naturalmente, quando a gente fala no nosso meio, a gente fala para os nossos que conhecem o tema. Vocês trazendo esse tema para cá e conversando, eu estou trazendo para pessoas que não tinham um conhecimento mais detalhado e de profissionais técnicos falando desse tema. Então, eu agradeço os dois. O Rodrigo que está aqui, o Rodrigo foi meu aluno hoje, o Bertolazzi, ele é advogado e está na ONG. Qual que é a ONG, Rodrigo? Ele está numa ONG de população LGBTI, está iniciando um projeto lá. Eu vou falar qual é, mas, pô, é o extremo orgulho de ter o Rodrigo aí fazendo parte, foi aluno e acho que ouviu tantas histórias sobre a área de direitos humanos. Eternamente Sou, a ONG que o Rodrigo faz parte. Hã? Parabéns para o Rodrigo. Depois você vai conhecer o Rodrigo, os dois vão conhecer o Rodrigo, pô, é um baita de um parceiro aí, e responsável pelos cafés que tinham lá na Anhanguera, era responsável por levar a carne louca para finalizar bem o semestre. É um querido amigo, Rodrigão. Bom, só para a gente encerrar, gostaria que vocês falassem aí, deixassem algum recado, alguma mensagem, a Fê primeiro, depois o Cássio, e aí a gente encerra, tá bom? Bom, as pessoas têm direitos, e quando elas descobrem que podem exercer esses direitos e ser mais do que uma convenção social, elas entendem que a vida pode ser bonita. Tá? Quando a gente entende que o desejo não é só o corpo ou status, o desejo é de estar vivo, isso faz muita diferença. Expressar isso na minha identidade faz diferença. Então, quando você olha para um outro e esse outro gera estranhamento, e eu estou colocando isso em todos os níveis, tá? Você olha para o outro e gera estranhamento, procura entender o motivo do outro, a expressão do outro, porque ao olhar do outro você também pode ser um estranho. Você também tem peculiaridades e desejos que o outro não concebe. Isso é a beleza de estar vivo. Isso é a beleza de uma sociedade plural. E a gente precisa crescer como sociedade, como indivíduo, para aceitar essa diversidade.
diversidade com D maiúsculo, né, somos diferentes para sermos mais, tá? É muito importante. É mais do que só desejável. É imperativo que a gente abra os braços para essa diversidade, essa diferença. Falei. Cassinho? Bom, primeiro queria agradecer o convite, dizer que foi um prazer estar aqui, que pode contar sempre com a gente. E a mensagem que eu queria deixar é que eu acredito que a maior riqueza da humanidade são suas diferenças. Nossa riqueza está fundada nas nossas diferenças. Se a gente olhar para o lado, se a gente procurar, a gente não vai encontrar ninguém igual a gente. Então, por que a gente tem que tentar enquadrar essas diferenças em moldes pré-estabelecidos? Por que eu tenho que ser aquilo que o outro deseja que eu seja? Por que eu não posso ser eu, Cássio, respeitando todas as regras sociais, sem incomodar a ninguém? No que o meu desejo incomoda o meu vizinho se ele não mora comigo? Eu queria dizer que é importante que a gente respeite. Respeite qualquer pessoa, respeite por sua idade, respeite por sua cor, respeite por sua orientação sexual, sua identidade de gênero. E, acima de tudo, eu queria dizer que nós, LGBTs, vamos continuar sempre resistindo. Vamos continuar sempre nos colocando no lado oposto à antidemocracia. Tudo aquilo que quiser acabar com nossos direitos e que a gente sabe o quanto foi duro conquistar, o quanto as pessoas morreram nesse caminho, nós seremos contra. Nossos direitos são nossos direitos e não tem nenhum presidente que vá dizer que nós não os temos. Bom, obrigado aos dois pela participação e contribuíram enormemente, acho que para trazer conteúdo técnico e de uma forma bem fácil de entender, sem tantas terminologias. São dois profissionais técnicos e que realmente se fizeram entender explicando para o leigo, que não é o da nossa área. Da nossa área, eu falo, boa parte dessas pessoas que estão assistindo são operadores do direito ou acadêmicos de direito. Então, acho que trazer essas questões que nós não conhecemos para o direito, eu acho que é a minha parte de quebrar alguns preconceitos. Eu lembro do Cássio, uma vez, conversando isso já tem tempo, do Cássio, falando se tinha algum problema, se não teria a falta de legitimidade para falar sobre a questão da homofobia, pelo fato de não ser homossexual, e de uma forma muito generosa falou assim, o fato de você falar já está servindo, já está sendo de grande valia. E não precisa ser, na verdade, não preciso ser mulher para falar sobre violência contra a mulher, não preciso ser negro para falar sobre o racismo. Eu acho que basta a gente poder ter o mínimo de empatia ao próximo, de sentimento ao próximo, para a gente poder fazer algumas defesas. E a resistência que vão encontrar com vocês, tem comigo também, tem inúmeros profissionais do direito que se formaram aí, que passaram por mim, tiveram alguma ideia sobre esses temas, a resistência vai estar por parte de todos nós. Vamos aceitar nenhum tipo de menosprezo, não aceitamos nenhum tipo de menosprezo, com qualquer que seja, e com a população LGBT muito menos. Tá bom? Agradeço aos meus amigos, alunos aqui, vários, que já sofreram até dizer chega, outros não mais. Agradeço vocês pela participação. Depois vocês têm um monte de comentário aqui para vocês responderem. Vários amigos de vocês também estão aqui na página. Vamos editar e vamos compartilhar também os vídeos, tá? Mas de qualquer forma eu agradeço aos dois queridos amigos. Obrigado pela disponibilidade de estarmos nessa tarde de sábado. Também não tem muito mais o que fazer, né? Sábado na quarentena. Não ia falar isso, podia fazer qualquer coisa, não tenho o que fazer, mas eu agradeço a disponibilidade de vocês, de estarem aqui e trazerem o conhecimento de vocês, tá bom? Muito obrigado. Obrigado.
Obrigado, pessoal. Até mais. Semana que vem traz outra, hein? Vamos embora. Valeu.